Coisas que o dinheiro não compra. Semana passada nós começamos a conversar sobre isso, sobre algumas coisas que o dinheiro não compra. E quando o assunto são as coisas que o dinheiro não compra, nós temos duas constatações bem óbvias. A primeira delas é que nós chegamos à conclusão que o dinheiro não compra bem poucas coisas. Bem poucas coisas. Algumas pessoas querem dinheiro a qualquer custo. A qualquer custo. E, por questões introdutórias, eu queria alinhar algumas coisas aqui que um pastor pegou e colocou nesse texto, e eu estou pegando dele. Ele disse o seguinte: se você quiser dinheiro fácil, alugar um espaço na sua testa ou em qualquer parte do seu corpo, uma empresa nos Estados Unidos paga $777 para você fazer publicidade para aquela empresa. Uma tatuagem na sua testa ou em qualquer parte do corpo, essa empresa paga $777, fácil. Se você quiser um pouquinho mais de dinheiro, sem trabalhar, alguns laboratórios dos Estados Unidos, eles precisam de cobaias, e a média de experimento de remédio em cobaias é $7.500. Dependendo do tipo de remédio, você pode receber até um pouquinho mais. Mas se você é uma pessoa assim, mais audaciosa, mais para frente, mais proativa, que gosta de mais aventura, você pode combater na Somália ou no Afeganistão. E existem empresas que contratam mercenários, e você vai trabalhar lá como mercenário militar e vai ganhar R$1.000 por dia. Não sei se vai voltar para receber, mas em média de R$1.000 por dia, e não sei se vai receber. Então tem esses dois problemas aí. Tá? Alguns países aqui do Caribe, não sei se vocês sabem, mas alguns países aqui do Caribe, eles têm enviado bastante soldado para essa região do Afeganistão, da Somália, em alguns lugares da Síria, eles têm se convertido ao islamismo e têm ido para lá, tá bom? Fazer fila em frente ao Congresso nos Estados Unidos e guardar lugar para lobista. Lá a lobista pega fila. R$20, aqui eu coloquei dia, mas não é por dia. Se você quiser guardar fila para um lobista na porta do Congresso americano, é $20 por hora. Por hora. Ou a gente pode ter alguns outros incentivos bastante bacanas para ganhar dinheiro. Por exemplo, em Dallas, nos Estados Unidos, numa escola pública, cada criança que lê um livro ganha $2. É um tipo de incentivo para ler. E por aí vai afora. Não vou gastar muito tempo nisso, porque esse aqui é bastante interessante. Vender seu voto na eleição no Brasil pode render para você um churrasco na laje. E aí você depois viver uma década ou 15 anos de crise. Enfim, o dinheiro não compra bem poucas coisas. Mas o dinheiro ele não compra coisas que são imprescindíveis. Há um texto que eu li a semana passada do Augusto Cury, esse psiquiatra e escritor bastante lido na nossa geração. Ele diz o seguinte, eu gostaria que você atentasse para aquilo que ele diz. Ele diz: o dinheiro compra ansiolíticos, mas não compra a capacidade de relaxar. O dinheiro compra joias, mas não o amor de uma mulher. O dinheiro compra um quadro de pintura, mas não a capacidade de contemplar. Compra seguros, mas não a capacidade de proteger a emoção. Compra informações, mas não o autoconhecimento. Compra lentes de contato, mas não a capacidade de ver os sentimentos expressos. O dinheiro compra um manual de regras para educar quem amamos, mas não compra o manual de vida. O objetivo dessa série é que a gente tente colocar as coisas nos seus devidos lugares. E hoje eu gostaria de dizer para os irmãos, na semana passada nós aprendemos que
O dinheiro não compra paz interior. Porque o próprio Jesus diz: deixo a minha paz. A minha paz eu vos dou, não como o mundo a dá. Não sei se você lembra disso. Mas, infelizmente, no meio evangélico, a gente acha que tudo se resolve com dinheiro. Tanto é que algumas igrejas evangélicas, ou algumas igrejas pseudo-evangélicas, quando chega um irmão que tem dinheiro na igreja, a gente fala assim: esse irmão é abençoado por Deus. Como que se o dinheiro fosse igual à bênção de Deus. A bênção de Deus. Hoje eu gostaria de falar que o dinheiro ele não compra sentido para a nossa vida. O dinheiro não compra sentido para a nossa vida. Possíveis reações a isso que eu estou propondo sobre o dinheiro não compra sentido para a vida. Sentido para a vida, pastor, isso é uma conversa muito constrangedora. Afinal, cada um dá o sentido para a vida que quer. Afinal de contas, isso é uma questão de fórum íntimo. Cada um faz da vida o que ela quer, o que ele quer. Ou talvez você possa pensar, sentido da vida é papo de gente rica. Porque o pobre não tem tempo para pensar no sentido da vida. O pobre tem que trabalhar e botar comida dentro de casa. Então não tem tempo para pensar sobre o sentido da vida. Isso é papo de gente rica. Sentido para a vida, cada um tem o seu, de acordo com a sua ideologia. Cada um faz da vida o que ela quer. Afinal de contas, Deus deu uma vida para cada um. E cada um faz o que quiser da sua própria vida. Sentido para a vida... Há algum sentido na vida? Sentido para a vida? Eu não faço a menor ideia do que é o sentido para a vida. Olha esse vídeo, num programa que tinha na Rede Cultura, Provocações com a Zambuja. Ele tenta responder algumas dessas questões do sentido para a vida. Coloca aí, irmão, por favor. O que é a vida? A vida, papai, é uma causa perdida e eu acredito no que você me disse desde pequeno hoje. André, o que é a vida? A vida é o amor que eu sinto pelos meus filhos e por você. André, o que é a vida? A vida é uma causa perdida. Clóvis, o que é a vida? A vida é uma condição de energia que busca mais energia. Potência em busca de potência. Clóvis, o que é a vida? Intervalo de tempo em que uma energia dura com alguma consciência que acredita ser alguma coisa. Clóvis, o que é a vida? Essa pausa é Tchekhov, né? Dor e sofrimento, se você preferir. Afinal de contas, eu não lembro de ter sofrido antes de nascer. E tenho a nítida impressão de que não sofrerei depois de morrer. Tá bom. Bem, quando a coisa começa a ficar metafísica, eu paro de falar sobre o assunto. Eu quero terminar com você me dando uma resposta que você queira dar. Clóvis, o que é a vida? Fábio Porchat. Fala. O que é a vida? A vida é triste.
A vida é tentar sobreviver o máximo que você puder. Eu acho que isso que é a vida. Fábio Porchat, o que é a vida? É isso. A vida é o que acontece à nossa volta e não há nada diferente disso. A vida não é boa. Fábio Porchat, o que é a vida? Eu não sei. Sterbridge, Por favor. o que é a vida? Não tenho a mínima ideia. O que é a vida? A vida é poder ter momentos como esse pra mim, sabe? Por mais que eu esteja sendo fofo, talvez a vida pra mim seja momentos fofos, sabe? De poder trabalhar com o que eu gosto, de poder pagar plano de saúde com meus avós, poder ser perfeito para as pessoas, que eu sei o que eu passo. Mas pra mim a vida é poder fazer coisa bacana. O que é a vida? É ter memória, talvez. O que é a vida? Me responde, por favor, cara. Som. Quando acabar o culto, vai ter alguém ali fora fazendo essas 3 perguntas para você. Repara que um físico, 2 artistas e um filósofo, eles não conseguem responder o que é a vida. E talvez, eu não quero que você responda para quem está do seu lado, nada disso. Nós não temos esse hábito aqui. Mas você consegue responder para você o que é a vida? O que é a vida para você? Perceba que grande parte deles dizem que a vida é ruim. E é engraçado que quem fala que a vida é ruim é quem trabalha com humor. Que a vida não faz sentido. Eu quero responder para os irmãos essa noite o que é a vida, narrando a história de um homem que teve um encontro com Jesus. E que nesse encontro com Jesus, ele muda o sentido da sua vida. Quero lhe convidar a abrir a sua Bíblia em Lucas capítulo 19. Lucas capítulo 19. Nós vamos ler do verso 1 ao verso 10, o encontro de Jesus com Zaqueu. E nesse encontro, Jesus dá sentido... Para usar os dois? E nesse encontro... E nesse encontro, Jesus dá sentido à vida de Zaqueu. Lucas 19, nós vamos ler do verso 1 ao verso 10. O texto sagrado diz que Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade. Havia ali um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. Ele queria ver quem era Jesus, mas sendo de pequena estatura, não o conseguia, por causa da multidão. Assim, correu adiante e subiu numa figueira brava para vê-lo, pois Jesus ia passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar,
olhou para cima e lhe disse: Zaqueu, desça depressa, quero ficar em sua casa. Então ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria. Todo o povo viu isso e começou a se queixar. E ele se hospedou na casa de um pecador. Mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor: Olha, Senhor, estou dando a metade dos meus bens aos pobres. E se alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Jesus lhe disse: Hoje houve salvação nesta casa, porque este homem também é filho de Abraão, pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Amém? Palavra do Senhor. Lucas destaca os ricos no seu evangelho. Ele enfatiza algumas pessoas que tinham posses. Por exemplo, no início de Lucas, Maria afirma em seu cântico que Deus saciou os famintos, mas despediu de suas mãos vazias os ricos. Não pelo problema da riqueza, mas pela avareza, pelo amor ao dinheiro. No capítulo 6 de Lucas, Jesus repreende os ricos que se satisfazem na sua fartura, afirmando que haverão de lamentar e chorar. No capítulo 12, Jesus conta a história de 2 irmãos em conflito, por causa da herança do pai. Parábola do filho pródigo. E nessa parábola, Jesus adverte quanto ao problema daqueles que estão dentro da igreja e fora da igreja. A ganância. A ganância. A ganância. E Jesus mostra, através da parábola do filho pródigo, que tanto o filho de dentro de casa como o filho de fora de casa eram gananciosos, seu coração estava distante. Mas Jesus também, narrando Lucas, ele conta a parábola do rico e Lázaro. E revela ali as agonias do rico que foi para o inferno, para o Hades. E é interessante que esse rico, mesmo estando no inferno, ele não demonstra nenhum tipo de arrependimento. Ele não pede para sair do inferno. Muito pelo contrário, mesmo estando no inferno, ele dá ordem e diz: manda Lázaro. Parece que mesmo estando no inferno, pessoas não se arrependerão. Ele diz: manda Lázaro. E Jesus dá esse exemplo. Mas Jesus também encontra um jovem rico e lhe convida a vender tudo para segui-lo. Mas ele não consegue largar de tudo, porque aquilo tomava conta da vida dele, como algumas pessoas dentro de igreja. Porque nós olhamos para o nosso país, para o cenário do nosso país, e no fundo eu fico com a frase de Delton Delayon, procurador do Ministério Público Federal de Curitiba, que é acusado por alguns políticos de ser moleque crente, que é diácono e surfista na Igreja Batista do Bacaxeri, em Curitiba. Delton Delayon diz: no fundo, ser desonesto no Brasil é vantajoso. É vantajoso. Delton Delayon diz que o crime no Brasil compensa. Delton Delayon diz que, no fundo, grande parte da população brasileira queria ter a oportunidade que esses têm. Porque no fundo, nós fazemos as contas e achamos que ainda compensa. Ainda compensa. Hoje cedo,
Hoje cedo, uma pessoa foi liberta, chamada Eike Batista, da cadeia. E foi bastante interessante ver a cena do Eike Batista saindo de Bangu. Porque ele saiu de Bangu na sua pompa, com uma mulher toda bem arrumada do lado, não sei se era advogada, amante, o que é. Uma mulher do lado, e desceu e um carrão estava esperando, e todo o aparato do governo à sua disposição para escoltá-lo. E enquanto ele estava saindo da cadeia, na porta do presídio tinha mulheres, com roupa bem simples, a maioria negra, de idade, com sacolas na mão. Eram mulheres que iam visitar filhos, maridos ou parentes no presídio. E era muito claro aquela cena de como pessoas do colarinho branco ainda são muito bem tratadas, mesmo sendo bandidos no nosso país. Mesmo sendo bandidos. Por que aquelas outras mulheres não tinham o mesmo tratamento? Porque eram negras, analfabetas, obesas e pobres. Lá vem o pastor com esse tipo de ideologia. Fique com a sua, que eu fico com a minha. Esse jovem rico, ele não conseguiu seguir Jesus devido à sua arrogância, à sua ganância, à sua falta de sentido de vida. Mas no capítulo 19 de Lucas, Jesus encontra Zaqueu, um homem rico, naquela época chefe da Receita Federal. Zaqueu atolado em esquemas de desvio de dinheiro e corrupção. A grande dúvida é ele se render a Jesus. E nós começamos a aprender algumas coisas que Zaqueu, no fundo, Zaqueu era um homem desconhecido pela multidão. Zaqueu era um homem que tinha coisas. Ninguém em sã consciência diz o seguinte: eu vou retribuir 4 vezes mais a quem eu defraudei. Esse homem tinha dinheiro. E não era pouco dinheiro, era muita coisa. Mas, na verdade, Zaqueu, assim como essas pessoas, ele tem as suas mazelas no seu coração. Eu sou meio pancada da cabeça em algumas coisas. Por exemplo, eu assisto quase todos os depoimentos de grandes homens diante do Moro. As gravações. Eu gosto de assistir. Porque eu preciso saber o que está acontecendo, eu sou cidadão, eu tenho que ter opinião sobre as coisas. E Sérgio Cabral estava dando o seu depoimento. E era nítido no rosto dele a vergonha. Sérgio Cabral era governador do Rio de Janeiro. Foi preso ele e a mulher dele. E por mais que você tenha roubado dinheiro, não há nada mais vergonhoso do que você ir para uma cadeia e filhos de 10 e 13 anos saber que você foi para a cadeia e a tua mulher foi junto. Isso é humano. É humano. Um jogador de futebol muito famoso estava dizendo: olha, vocês acham que a gente não sente as coisas, nós somos humanos, nós sentimos as coisas. A gente sente vergonha. Quando erra num jogo, no outro dia, vocês acham que a gente é ídolo, que a gente está acima de... Não, nós não estamos. No outro dia que a gente erra um pênalti, a gente não tem coragem. Roberto Baggio sendo entrevistado pelo jornal Marca, dizendo: eu errei um pênalti contra a seleção brasileira, na final da Copa, perdi uma Copa do Mundo, eu fiquei mais ou menos 6 meses sem conseguir sair dentro da minha casa, de vergonha de olhar para as pessoas. São humanos. Zaqueu tinha seus traumas, por mais que tivesse dinheiro. É impressionante a quantidade de consumo de droga no meio da classe alta. Sentido para a vida. Zaqueu era um homem sedento e ele queria ver Jesus. Tanto é que o texto no verso 3 diz que
Zaqueu queria ver Jesus. Ele estava sedento por ver Jesus, porque as coisas que ele tinha conquistado, de maneira honesta ou desonesta, não conseguia satisfazer os seus desejos. Fernandinho Beiramar, um homem extremamente inteligente, dando entrevista para Roberto Cabrini. Roberto Cabrini pergunta para ele: e aí, Fernandinho, o dinheiro que você conseguiu te fez alguém para ajudar a sua família e outros? Ele diz: Roberto Cabrini, só uma certeza eu tenho: todo o dinheiro que eu ganhei na vida é amaldiçoado. E ele falou: eu ganhei muito dinheiro, mas agora eu não tenho mais como voltar atrás, esse dinheiro é amaldiçoado. Zaqueu tinha ganhado muito, mas aquilo era amaldiçoado. Zaqueu era um homem que tinha alguns traumas. A Bíblia diz que Zaqueu era um homem que tinha algumas limitações. Para aquela época, por exemplo, a Bíblia diz: mas Zaqueu, sendo de pequena estatura, não conseguia, por causa da multidão, não conseguia ver Jesus por causa da multidão. Nós não sabemos, mas parece que o fato de Zaqueu ser de pequena estatura fazia dele ter alguns traumas, ter algumas vergonhas, alguns historiadores dizem. Zaqueu não era uma pessoa muito bem vista pelos outros, porque na verdade os comentários que ele tinha lá no Facebook: olha aí o ladrão, olha aí o bandido, aquele que você conquistou na mão grande, não é fruto do trabalho, você só extorque a gente. Zaqueu era um homem que estava buscando alguma coisa. A Bíblia diz no verso 4, que assim correu adiante e subiu numa figueira brava. Eu não sei se aqui no Brasil não tem figueira brava, mas a figueira brava era uma árvore que não crescia, tinha um crescimento espantoso, mas a figueira brava, ela tinha espinhos. Qual é uma árvore mediana que tem espinho aqui no Brasil? Alguém sabe? O quê? Paineiras? Não, não é condomínio que você mora. Paineiras, correto? Paineiras. E a figueira brava, ela tem umas folhas grandes que fecham toda a figueira brava e não deixa você ver o espinho. E qualquer um que subisse na figueira brava, ninguém dava para ver ele, porque ele ficava escondido, porque as folhas são grandes e ela fecha a copa da árvore. Zaqueu era um homem pequeno. E por ser pequeno, ele não conseguia ver Jesus no meio da multidão. E possivelmente as outras árvores daquela rua já estavam com pessoas. Mas a grande maioria das pessoas não tinha coragem de subir numa figueira brava, porque quem subia na figueira brava ia se machucar. Mas ao mesmo tempo, subir na figueira brava era estratégico, porque essa figueira brava, ninguém ia ver que você estava lá. Perceba que Zaqueu queria ter um encontro com Jesus. E os espinhos daquela figueira não foram obstáculos para que ele pudesse se esforçar para ver o mestre passar. Eu queria dizer para você nessa noite, talvez você entrou aqui dentro dessa igreja, eu não conheço a sua vida, mas o Senhor conhece. E talvez você entrou aqui nessa noite, nessa igreja, e você está distante do Senhor. E talvez você está em cima de uma figueira brava, está se machucando. Talvez você tem inúmeros obstáculos para que você conheça Jesus como Salvador ou se reconcilie com o Senhor. Talvez você está vivendo uma fase na sua vida de figueira brava, tentando buscar a Jesus, e a única coisa que acontece na sua vida são espinhos te cutucando. Eu tenho uma palavra para você nessa noite, que eu vou insistir em pregar nesse púlpito.
busque o Senhor enquanto se pode achar. Porque haverá dias em que buscaremos ao Senhor e Ele não se deixará ser achado. Há muita gente que quer ver Jesus, mas não quer pagar o preço de subir numa figueira brava. Aliás, como pastor, eu percebo que há muita gente curtindo Jesus passar, para ter um lance com Jesus, e aí quando alguém te pergunta o que é a vida para você, a resposta vai ser: a vida é uma coisa fofa. Mas a vida não é uma coisa fofa. A vida de fofa não tem nada. Nada. Zaqueu paga o preço de subir numa figueira brava para buscar ao Senhor, para buscar sentido para a sua vida, para buscar rumo para a sua vida, para entender o porquê estou aqui, para onde vou, com quem vai comigo, qual o sentido da minha vida. Zaqueu tinha conquistado tudo que um homem poderia conquistar pós-moderno, globalizado, no mundo em que nós vivemos. Zaqueu tinha grana, muita grana, ele podia fazer o que ele quisesse, podia comprar o carro que ele quisesse, ele podia ter as mulheres que ele quisesse, ele podia morar onde ele quisesse, ele podia viajar para o país. Muitas das coisas que nós buscamos, Zaqueu já tinha. Mas Zaqueu percebeu que tudo aquilo que ele tinha conquistado de maneira desonesta, como esperto, não preenchia a sua vida. Não preenchia a sua vida. E em nome de Jesus, nessa noite, eu quero te alertar. Talvez você nessa noite está buscando coisas que Zaqueu buscou e não teve sentido para a sua vida. E você talvez nessa noite aqui presente, você vai gastar grande parte da sua vida buscando coisas que não darão sentido para a sua vida. E lá na frente você vai olhar para trás e vai dizer: não fez sentido a minha vida. Clóvis Filho disse: não sei. Não sei o que é a vida. Não sei o que é a vida. Um dos grandes filósofos do Brasil. Fábio Porchat, que faz todo mundo rir, por aí vai afora, diz: a vida é chata. A vida é injusta. Não sei o que é a vida. Mas como pode alguém que nos faz rir falar que a vida é um porre? Zaqueu pagou o preço para buscar sentido para a sua vida. Ele tinha buscado sentido para a sua vida em coisas que não faz sentido. Talvez você nessa noite diz: se eu achar o homem ideal para a minha vida, se eu achar a mulher ideal para a minha vida, e aí você vai de amor em amor, de relação sexual a relação sexual, de carro a carro, de celular a celular, de aventura a aventura, e por aí vai afora e não acha sentido para a vida. Mas Zaqueu é alguém que está buscando sentido para a vida. Ele errou, mas agora ele está pagando o preço por isso, e está querendo pegar o retorno e voltar e provocar uma metanoia na sua vida em direção ao Senhor. Zaqueu, ele foi um homem surpreendido por Jesus. Sabe por quê? Porque Jesus sabe o que está dentro do meio do seu coração. Jesus sabe quem quer buscar de todo o coração. Jesus sonda o nosso coração. E Ele sabe exatamente o que você está pensando agora. Ele sabe exatamente o tipo de busca que você está buscando aqui nessa noite. Eu não sei e não quero saber. Mas o Senhor sabe. O Senhor sabe. O Senhor sabe. Algumas pessoas diziam: quando meu time ganhar um campeonato, a minha vida está preenchida. Mas o time ganha o campeonato no domingo, na segunda, a nossa vida é exatamente a mesma. Quando tal pessoa ganhar para presidente da República, o nosso país vai mudar. Ele foi eleito no domingo, na segunda, a nossa vida continua a mesma.
Se eu tiver aquele cargo no meu trabalho, aquele posto que eu quero vai ser tudo. E quando você chega naquele posto, você... Uma vez um jovem disse para mim, eu quero ser gerente, eu quero ser gerente, eu quero ser gerente, eu quero ser gerente, eu quero ser gerente. Aí foi gerente. Eu quero voltar a ser peão, eu quero voltar a ser peão. Eu quero ter filho para ter sentido para a vida. Tenha-os. Tenha-os. Não são essas coisas que dão sentido para a vida, mas aqui eu estava buscando o seu sentido para a vida naquele que poderia dar sentido para a sua vida. Zaqueu é surpreendido por Jesus por um olhar. Quando Jesus chegou àquele lugar, a Bíblia diz que Jesus... Irmãos, Jesus sabe quem nós somos. Para o governo, eu sou 184, 218, 219, para o governo eu sou 25, 630, 143/8. Para o governo eu sou um número. Para a sociedade eu sou um número. Para a sociedade eu sou mais um. Mas Deus sabe quem eu sou. Deus sabe quais são os meus medos. Deus sabe quais são os meus pecados. Deus sabe quantos fios de cabelo eu tenho. Deus sabe o dia que eu vou morrer. Deus sabe o que será da minha descendência. Deus olha por nós. Deus sabe quem nós somos. Por mais que você seja tratado por um número e a sua busca seja a proeminência, Deus sabe quem nós somos. Deus olha para nós e não adianta querer fugir de Deus. Talvez você está aqui nessa noite, você está fugindo de Deus. O Salmo 139 diz, se suba ao céu, ali o Senhor está. Se vou até as mais profundas da terra, ali o Senhor está. Não dá para se ausentar, não dá para fugir de Deus. Deus sabe quem eu sou. E mesmo se eu estou numa figueira brava, tapada, onde ninguém consegue me ver, porque eu não quero ser visto por ninguém, Deus sabe que eu estou ali. Infelizmente, nós temos algumas manias. Lembra quando você era criança, que você tinha medo de alguma coisa, você tapava a cabeça e o resto do corpo ficava para fora? Lembra disso? Quando eu era criança, a nossa casa sempre foi congregação de igreja, na garagem. E naquela época não fazia-se velório em lugares como Campo Santo e Tobias e outros lugares. Se fazia velório em casa. Na roça se faz velório em casa. E normalmente quando se convertia alguém, e alguma dessas pessoas não era muito bem vista pela família, a família não queria que fizesse culto nas casas, meu pai falava assim, pode trazer para minha casa que a gente vela aqui na minha casa. Então, dentre uma das coisas que a sala da nossa casa era um velório. Mas para acabar de complicar, a porta do meu quarto dava para a sala. E toda vez que tinha velório na minha casa, eu ficava algumas noites dormindo com a cabeça tapada, com medo. E algumas noites eu dormia, e quando eu dormia dava vontade no banheiro. Eu ficava a noite inteira com vontade no banheiro, não acordava. Porque toda vez que eu acordava, abria, o defunto estava ali. Medo. E a gente tapava a cabeça de medo. Mas não adianta fugir do Senhor. Não adianta fugir do Senhor. Não adianta fugir do Senhor, porque o Senhor olha para nós. O Senhor sabe quem nós somos. Não adianta você criar fake com o Senhor. Ele sabe da verdade. Ele sabe quem nós somos. Ele olha para nós. O Senhor sabe o nosso nome. Não só sabe o nosso nome que está no RG, como nos deu outro nome, porque nós teremos outro nome no céu e o nosso nome está escrito no livro da vida. Ele sabe quem nós somos. Ele sabe. Talvez lá no seu colégio você não seja famoso como você gostaria de ser.
Talvez você queria ter a proeminência que outros têm. Talvez o seu nome não é conhecido na sua escola. Talvez você não é famoso, você não é querido, porque talvez a sua fisionomia não é muito boa. A sua fisionomia não é igual daquele menino. O teu cabelo não é igual daquele menino. O teu cabelo não é igual daquela menina. O teu corpo não é igual daquela menina. Mas o Senhor sabe quem você é. O Senhor te conhece. O Senhor sabe quem você é. Talvez você tenha algum trauma por alguma coisa que tem no seu corpo. Talvez o seu corpo não é o corpo que você gostaria. E assim como Zaqueu, você tem alguns traumas de como você é. E você não gosta de como você é. Eu queria ter um nariz diferente. Eu queria ter um cabelo diferente. Eu queria ter cabelo. Eu queria ter um corpo melhor. Eu queria ter uma perna melhor. Eu queria ter isso. Eu queria ser mais magro. Talvez a gente vive como Peter Pan na terra do nunca. E vive a vida do nunca. E aí a gente olha para o outro que tem aquilo que a gente gostaria de ter, e a gente começa a invejar, a gente critica, a gente difama a pessoa, porque na verdade a gente queria ter aquilo que a pessoa tem, ou que a pessoa é. E a gente começa a perder o sentido da nossa vida. A gente queria, por exemplo, ter as capacidades intelectuais que fulano ou beltrano tem, que ciclano ou fulano tem. Uma vez alguém disse para mim, falou, pastor, eu queria ser como você. Eu digo, não faça isso, porque nem eu quero ser eu. Não faça isso, porque eu sei quem eu sou. Deus sabe quem eu sou. E às vezes, quando a gente coloca a cabeça no travesseiro, eu e você temos vergonha de quem nós somos. Porque nós queríamos ser diferente. Nós queríamos fazer as coisas diferentes. Nós queríamos reagir de maneira diferente. Mas Deus sabe quem nós somos. E o Senhor olha para nós essa noite. E quando o Senhor olha para nós nessa noite, não interessa onde você está, escondido ou não em figueira, seja lá onde você está, o Senhor olha para nós essa noite e o Senhor sabe quem nós somos, glória a Deus. O Senhor sabe quem nós somos. Mas quando o Senhor olha para Zaqueu, Ele deixa uma palavra, Ele surpreende Zaqueu. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e disse, Zaqueu. Zaqueu. Aquilo foi um absurdo para quem estava ao redor. Como pode? Tem tanta gente boa aqui. É mais ou menos como Jesus andando no Senado Federal e de repente Jesus chega assim e fala, Renan Calheiro, siga-me. E a maioria de nós vamos falar, vai mandar seguir para acabar com a raça dele. E a gente já faz um culto de ação de graça. Louvado seja Deus, porque a ira do Senhor está se manifestando. E aí Jesus disse para ele assim, siga-me e eu farei de você pescador. Mas que loucura! Tinha tanta gente para Jesus falar o nome, e Jesus foi falar justamente o nome de quem? Zaqueu. O Senhor sabe quem é Zaqueu. E Zaqueu é surpreendido pela palavra de Jesus, mas não só pela palavra de Jesus, mas Zaqueu é surpreendido e a vida dele faz sentido agora pelo amor. Porque no verso 5 diz o seguinte, quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e disse, Zaqueu, desce depressa, porque quero ficar em sua... Jesus comendo com quem até então era desonesto. As coisas na Bíblia que a gente não entende, né? E essa é uma delas. Jesus olha para Zaqueu, e não sei se Jesus estava vendo Zaqueu sendo espinhado naquela figueira brava, mas diz, desce depressa, Zaqueu. Desce depressa. Porque Jesus sabe aonde nós estamos e qual é a dor que nós sofremos. E quando nós estamos perdidos sem rumo de vida. Mas alguns de nós, eu me lembro, que quando lançaram o GPS, eu lembro que lançaram o GPS e 2 irmãos aqui da igreja compraram o GPS. 2 ou 3 irmãos. E um irmão chegou para mim e falou assim, pastor, quando você for para algum lugar, se você precisar do GPS, pode pegar o meu emprestado. E naquela época o GPS era aquela tela de LCD. E eu me lembro que eu tinha um compromisso numa igreja em Hermelino Matarazzo, São Paulo, periferia de São Paulo. E a minha esposa falou assim, o irmão ofereceu, lá é meio distante, vamos pegar emprestado. Eu disse, não, eu acho.
Pode achar que eu acho. E aí, ela falou de novo, eu peguei emprestado para o irmão e coloquei. Quando eu coloquei no GPS, Hermelino Matarazzo, o GPS, não vou. Falei, por favor, vamos lá. Hermelino Matarazzo. Fomos para Hermelino Matarazzo. E o GPS ia falando. E o GPS ia falando, e eu, no fundo, eu ficava assim, esse cara vai me enganar. Os 45 minutos do segundo tempo, ele não vai me fazer chegar onde eu vou. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou anotar os pontos. E, como toda pessoa da roça, a cada posto de gasolina eu paro e pergunto. Então o GPS falava, vira à direita, eu virava à direita, parava no posto, eu perguntava para o cara do posto, o caminho é esse mesmo? Aí o cara falava, eu voltava, olhava para o GPS, falei, esse miserável vai me enganar ainda. E fui daqui lá perguntando. E a minha esposa, quieta. Porque a mulher sábia edifica a casa. A tola, ela podia virar para mim e falar, você é burro. Você é um idiota. Você não está vendo que o negócio vai levar a gente lá? Por que você não fica quieto e segue o negócio? Você não está vendo? É tecnologia. Se o irmão da igreja usou, por que você acha que com você vai dar errado? Foi quieto. Chegamos na igreja, preguei. Quando eu voltei, olhei para ele e falei, negócio bom, hein? Deus dá direção para a nossa vida. Deus diz assim, vira à direita. A gente fica, será que é a direita mesmo? Será que a direita é o melhor caminho? O Senhor fala assim, vire à esquerda 300 metros. A gente fica assim, será que é isso mesmo o caminho? Será que a minha opção não é a melhor? Será que o meu caminho não é melhor? A gente desconfia do amor de Deus por nós. Será que Deus me ama tanto assim? E Deus vai dando direção, vai dando direção, vai dando direção, vai dando direção, e a gente vai desconfiando. Zaqueu é surpreendido pelo amor de Jesus, quando Jesus diz, Zaqueu, hoje eu quero ficar em sua casa. E ficar em sua casa há um sentido muito sério aqui, irmãos. Porque o judeu, ele não leva ninguém para a sua casa. O judeu não convida, para o judeu não tem aquele negócio assim, vamos almoçar lá em casa que a gente bota mais água no feijão. Não existe isso. O judeu só bota para dentro da casa dele quem é amigo. Quem é amigo. O judeu só chama pelo nome quem realmente ele conhece e tem algum tipo de relacionamento com ele. Olha o que Jesus está dizendo com Zaqueu, eu quero ter relacionamento com você, quero mudar a sua história, eu quero dar sentido para a sua vida. E quando nós encontramos em Jesus o sentido da vida, qual é o resultado na vida de Zaqueu? O resultado desse encontro de Zaqueu com Jesus, a vida dele agora tem alegria. Então desceu rapidamente e o recebeu com alegria. Paulo vai dizer em Filipenses 4,4, a vida nossa tem sentido, e Paulo diz o seguinte, alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Quem tem um encontro com Jesus, a sua vida faz sentido e a sua vida se torna uma vida alegre. Não porque ele não tem problema. Não porque ele não tem problema. Porque a paz de Deus não é a ausência de conflitos, e sim a presença de Deus para trilhar os conflitos. Quem tem um encontro com Jesus, agora a sua vida não é moribunda. Você que está aqui nessa noite, se sua vida é moribunda, 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 carrancuda, 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 e você diz que teve encontro com Jesus, reveja isso, meu querido. Reveja isso. Eu não estou dizendo que a gente vai sair por aí dando uma de bobo alegre, uma de corcorã, bobo da corte. Não é isso que eu estou dizendo. Mas a nossa vida não pode ser amarga. O nosso semblante não pode ser amargo. O país está ruim, a coisa está ruim, mas Deus continua cuidando de nós. Deus é o dono da nossa história.
Tem problema de saúde? Tem. Tem limitação financeira? Tem. Mas a palavra de Deus diz, motivo de toda alegria de passar por diversas provações. E se precisa de sabedoria para passar para a provação, Tiago diz, peça a Deus que a todos dá. Meu irmão, se há muito tempo na sua vida você só tem rancor na sua face, talvez você não foi visitado pelo Espírito Santo. Talvez você não tenha a presença do Espírito Santo em sua vida. Porque o Espírito Santo de Deus na nossa vida nos faz superabundar, nos faz perceber a superabundância da graça do Senhor em dias difíceis na nossa vida. Em dias de perseguição. O Espírito Santo traz renovo para nós. E traz alegria para o nosso coração. Eu conheço um monte de gente na nossa cidade, fora da nossa cidade, que tem dinheiro para arrebentar. E toda vez que você encontra essa pessoa, a cara está carrancuda, emburrado. Eu conheço um monte de gente nessa cidade que não tem onde cair morto. E toda vez que você encontra a pessoa, está carrancudo, está emburrado. É tudo difícil. Ó céu, ó terra. Tem um dia de alegria. E a palavra de Deus diz, alegrai-vos e alegrai-vos sempre em quem? No Senhor. No Senhor. E de vez em quando alguém chega para nós, como é que está? Está difícil, irmão, mas eu quero manter a alegria no Senhor, porque a presença de Jesus é presente em nossa vida. E Jesus diz, desce rapidamente. Quando o Senhor dá uma ordem, Zaqueu recebe-o na sua casa com extrema alegria. Imagina se Jesus chegasse para você na cidade de Jacareí e falasse assim, Jesus está passando na cidade de Jacareí, e ele fala assim, vou na sua casa hoje, qual seria a sua reação? Não, peraí, Jesus, vou lá arrumar as coisas, está bem bagunçado. Já mandava um WhatsApp para os filhos, guarda essa bagunçada, porque Jesus vai aí hoje. Arruma esse menino, tira essa meia do abajur que está na sala, guarda. Faz um café que Jesus está chegando. Mas deixa eu dizer para você, Jesus visita a sua casa todo dia. Todo dia. Todo dia. E onde está a nossa alegria da presença de Jesus? A alegria não é baderna eclesiástica. A alegria não é trenzinho gospel, funk gospel. Não é isso que eu estou dizendo. Não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é aquela alegria que superabunda em meio à dificuldade. E nós temos dificuldade em nossas vidas. Nós temos dificuldades em nossas vidas. Mas o nosso ouvido precisa estar atento às ordens do Senhor, porque quando o Senhor dá uma ordem para Zaqueu, ele desce rapidamente e recebe o Senhor com alegria. Alguns de nós, a vida cristã é um peso, é um fardo, e os nossos filhos estão vendo isso. Os nossos filhos estão vendo a nossa reclamação quanto à vida eclesiástica, porque Deus não me ama, Deus ama mais o irmão lá da igreja, porque olha o carro do irmão da igreja. O irmão da igreja, olha o carro que ele tem, olha lá, o irmão acabou de chegar na igreja agora, olha o carro que o irmão tem, olha eu aqui, estou nessa igreja desde os primórdios, estou nessa igreja desde quando era não sei o quê, e aqui, e Deus não me abençoa, Deus não me faz... Nossos filhos estão vendo isso. Nossos filhos estão vendo se somos gratos a Deus ou não, se temos alegria no Senhor, se temos esperança no Senhor. Nossos filhos estão vendo como que a gente louva o Senhor aqui na igreja. Nossos filhos estão nos observando dentro do carro quando a gente faz observações quanto ao culto. Aonde está a nossa alegria no Senhor? Se tivemos realmente um encontro com Jesus, se a nossa vida tem sentido. Já estou acabando. Segundo, quando encontramos Jesus em nossa vida, a nossa vida faz sentido. Sabe por quê? Porque há transformação. O resultado do encontro de Jesus em nossas vidas há sentido porque há transformação. Olha o que o verso 8 diz. Olha, Senhor, Zaqueu dizendo, olha, Senhor, estou dando a metade dos meus bens aos pobres. E se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei? Houve mudança na vida desse homem. Sabe por quê? Agora já não é o patrimônio dele que domina ele, é ele que domina o patrimônio dele. A mudança. Porque quando nós encontramos com Jesus, tem que ter transformação na nossa vida. Quando nós encontramos com Jesus, não é o nosso cabelo que se transforma. Quando nós encontramos com Jesus, não é só a nossa agenda semanal que transforma. Quando nós encontramos com Jesus, nosso caráter muda.
A nossa misericórdia muda. Nosso amor muda. E aqui, quando há sentido para a vida, quando há sentido na vida de Zaqueu, o que acontece? Jesus transforma ele. A alegria, mas a transformação. E ele diz, olha, Senhor, estou dando a metade dos meus bens. E olha aqui, Zaqueu não ouviu um sermão evangelístico. Zaqueu não teve apelo, Zaqueu não frequentou a igreja, Zaqueu não teve discipulado, Zaqueu não teve koinonia, Zaqueu não teve acampamento Freedom, Zaqueu não teve acampamento de carnaval, Zaqueu não teve encontro de casal, Zaqueu não teve nada disso. O que Zaqueu teve foi uma voz do Senhor. E quando ele ouve a voz do Senhor, tem um encontro com o Senhor, há alegria no seu coração, e há alegria e há transformação. E essa transformação, sabe como é verbalizada? Tudo que eu tenho, a metade eu vou dar para os pobres, porque eu sei que o Senhor Jesus gosta dos pobres, que o Senhor Jesus tem uma quedinha pelos pobres, isso é verdade. Então eu vou dar metade aos pobres, e quero dizer o seguinte, quem eu roubei, eu vou devolver toda transformação, todo arrependimento, há frutos, há frutos, há frutos. Preste atenção. Às vezes nós nos empolgamos com as palavras das pessoas. Nós nos empolgamos com as lágrimas das pessoas nos olhos. Mas não adianta palavra bonita e lágrimas. O que o Senhor quer ver é transformação. Zaqueu mostra praticamente. Ele diz, aquilo que era o meu sentido de vida, já não é mais, agora é o Senhor que domina. E se eu preciso abandonar isso, abandonarei. Conheço um irmão em Cristo, que quando se converteu tinha muito dinheiro, e o dinheiro dele era fruto de coisas desonestas. E quando ele se converteu, da noite para o dia ele perdeu tudo. Perdeu tudo de maneira inexplicável. Inexplicável. E um dia, em lágrimas, ele disse, eu sei porque eu perdi tudo. Porque tudo que eu tinha era fruto da desonestidade. Hoje o Senhor o restituiu, hoje ele tem muito mais do que tinha no passado. É um homem muito inteligente, sabe fazer negócio. Hoje ele tem bastante, mas ele diz, hoje não são essas coisas que me têm. Hoje eu sou um simples mordomo daquilo que Deus me colocou na minha mão. E o que eu tenho é para a expansão do reino de Deus. E assim ele faz. E assim ele faz. Inclusive foi um dos meus mantenedores na época de seminário, alguém que me ajudou financeiramente para que eu pudesse pagar o seminário. A transformação. A transformação. Tem que ter transformação em nós, irmãos. Caso contrário, nós vamos só lotar auditórios de igreja. Mas não vamos povoar Nova Jerusalém. Não haverá alegria no céu. Não haverá impacto da nossa vida na vida de outros. Os nossos filhos precisam saber que aquilo que temos não nos domina. Que aquilo que nos domina é o sentido da vida, a vida com o Senhor. Por último, o Senhor diz na vida de Zaqueu que hoje houve salvação. Hoje houve salvação nessa casa. Hoje houve salvação. Eu queria encerrar deixando 3 aplicações para os irmãos. Se você fizer de Jesus o sentido da sua vida, Ele será sempre o bastante para você em todas as circunstâncias. O que te faz andar abatido? Tem gente que busca a Deus quando perde o namorado. Tem gente que busca a Deus quando perde o emprego. Tem gente que só busca a Deus debaixo de paulada. De que quando a vida está boa, estou nem aí, estou nem aí. Se Deus é o sentido da nossa vida, Ele sempre será o bastante em todas
a circunstância. Eu não preciso ter o amor daquela pessoa. Basta eu ter o amor de Deus em minha vida, que isso vai dar sentido para a minha vida, e Deus será o bastante em todas as circunstâncias de minha vida. Eu tinha um amigo no seminário. Pensa num homem feio. Casou com uma menina linda. E a gente brincava com ele e falava assim, você é bom de lábia. Você é bom de lábia. Uma vez, uma daquelas noites, ele sentou com a gente estava conversando, ele era muito engraçado, e qualquer coisa ele dava risada. E o versículo que ele mais citava na Bíblia era de Provérbios, o sorriso aformoseia o rosto da pessoa. Porque ele era muito feio, então ele tinha que dar risada para formosear. E ele diz, por 20 anos na minha vida, eu carreguei o fardo de não ser muito afeiçoado. Eu tinha vergonha de falar com as pessoas. Eu tinha vergonha de ir em determinados lugares. Mas o dia que eu encontrei Jesus, Jesus deu sentido para a minha vida. E a minha vida agora não faz sentido na minha aparência. A minha vida faz sentido porque Jesus é o Deus da minha vida em todas as circunstâncias. Está entendendo, meus queridos? Não é a sua aparência. É o Deus que habita dentro de você. Se você fizer de Jesus o sentido da sua vida, o sacrifício de Cristo será sempre exemplo direcionador para a nossa vida. A nossa vida não será querendo agradar ciclano, beltrano ou fulano, mas a nossa vida será a cruz de Cristo. A cruz de Cristo. A gente vai parar de brigar por proeminência, aparecer na igreja, estar em evidência, é o meu ministério, é eu, sou eu. Não, a gente para com isso, sabe por quê? O exemplo de Cristo na cruz direciona a nossa existência. Mas se você fizer de Jesus o sentido da sua vida, Ele o transformará, e aqui é muito importante, esses 3 adjetivos. O Senhor vai nos transformar em alguém? Presta atenção, porque nós vivemos uma geração de pessoas insatisfeitas. Nunca estamos contentes com nada. O Senhor nos fará pessoas satisfeitas. O Senhor nos fará pessoas humildes. E quando Jesus entra na nossa história, Ele nos faz pessoas generosas. Está entendendo, meu irmão? Quando Jesus entra na nossa vida, a alegria. Quando Jesus entra na nossa vida, a transformação. E quando Jesus entra na nossa vida, a salvação. O que é a vida para você? Consegue responder? O que é a vida para você? Qual o sentido da vida para você? Por que você existe? Zaqueu entendeu que quando o Senhor o chamou, o Senhor vem preencher o seu coração com alegria. O Senhor vem preencher o seu coração com transformação. E o Senhor encontrou Zaqueu, e quando o Senhor encontrou Zaqueu, houve salvação na vida de Zaqueu. Que Deus nos abençoe a entender que nós não estamos por aqui por acaso. E de que a nossa vida tem sentido, e o nosso sentido não está em acumular coisas. Que o nosso sentido está em ouvir do Senhor, desça, porque hoje eu vou na sua casa. Vamos orar, irmãos. Vamos orar. Talvez você chegou aqui nessa noite e a sua vida não faz sentido. Talvez você chegou aqui nessa noite e você está procurando sentido para a vida. E esse texto na história de Zaqueu aponta para nós e diz que coisas não vão dar sentido para a nossa vida. Que boa aparência ou má aparência não vai dar sentido para a nossa vida. De que poder, posse e popularidade não vai dar sentido para a nossa vida.
O que dará sentido para a nossa vida é o encontro com Jesus. Talvez nessa noite você ainda não encontrou Jesus. Talvez você subiu na figueira brava, mas ainda não ouviu a voz do Senhor. E nessa noite o Senhor sabe o seu nome. Talvez você entrou aqui nessa noite escondido, não quer que ninguém te veja. Mas nessa noite o Senhor falou o seu nome. Fulano, Beltrano, desça porque eu vou na sua casa. Eu vou na sua casa. Por que Deus vai na nossa casa? Deus não vai na nossa casa ver o que tem dentro da nossa casa. Deus não vai na nossa casa para ver a marca dos nossos móveis. O convite do Senhor é: eu quero ter um relacionamento com você. Porque eu quero dar sentido à sua vida, à sua história, à sua existência. E talvez você viveu 20, 30, 40, 50 anos e até hoje você não sabe por que você está vivendo. Mas nessa noite o Senhor quer dar sentido à sua vida, à sua história. Talvez necessariamente você não precisa ter uma frase para determinar o que é a vida, uma frase de impacto. Não é isso, mas é parar de viver uma vida sem sentido. Talvez nessa noite você possa dizer: Senhor, vem morar na minha casa. Eu quero ter um encontro com o Senhor nessa noite. Se você fez essa oração e entendeu, eu gostaria de identificá-lo nessa noite. Você pode, com uma das suas mãos, você não precisa nem levantar a cabeça, nem olhar para mim, mas só com uma das suas mãos levantar: pastor, eu tomei essa decisão nessa noite. Eu quero que o Senhor ore por mim. Amém. Amém. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Amém. Deus te abençoe. O Senhor sabe quem é você. O Senhor sabe quem é você. O Senhor te conhece. Amém, meu querido. Deus te abençoe. Amém. Amém, meu querido. Amém. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Deus te abençoe. E talvez nessa noite em oração você pode dizer: Senhor, um dia eu estava na figueira brava, eu tive um encontro com o Senhor, mas eu continuo vivendo como se não tivesse. Traz de volta ao meu coração o primeiro amor. Traz de volta ao meu coração a alegria da salvação em Cristo Jesus. Traz de volta ao meu coração a alegria de ser filho de Deus. Traz de volta ao meu coração a alegria de que um dia eu encontrarei ao Senhor e habitarei com o Senhor para todos sempre. Traga ao meu coração a alegria de ser abençoado por Deus, de posicionalmente pertencer ao reino de Deus. Às vezes nós estamos acostumados em frequentar a igreja. Com todo respeito, nessa noite, alguns de nós precisamos de uma visitação poderosa do Senhor sobre nós. De um renovo do Senhor sobre nós. Eu não posso fazer isso por você. Mas a Bíblia diz que Deus se agrada de pessoas que têm o coração quebrantado. Mas você pode humildemente pedir ao Senhor: Senhor, o Teu Espírito Santo venha nos visitar poderosamente. Que Teu Espírito Santo traga para nós renovo. Que tenha bálsamo do Senhor sobre nós. E que a gente para de viver uma maneira vazia. Eu não posso fazer isso por você, mas você pode orar ao Senhor e pedir que o Senhor nos visite poderosamente. Que o Senhor renove o nosso coração. Muito mais do que pedir para outros nessa noite, é a tua vida com Deus. É a tua vida com Deus. Busque o Senhor nessa noite enquanto se pode achar. Busque o Senhor enquanto Ele se deixa ser achado. Busque o Senhor. Zaqueu buscou. E o Senhor transformou a sua vida. Senhor, essa é a nossa oração nessa noite. Obrigado porque um dia o Senhor passou na rua da nossa vida. E quando nós tentávamos nos esconder, o Senhor nos chamou pelo nome. O Senhor se encontrou conosco. O Senhor foi na nossa casa. O Senhor trouxe alegria e sentido para o nosso coração. Obrigado por essas verdades. É no nome de Jesus que nós oramos e agradecemos ao Senhor nessa noite. Amém
e amém.